dei 2 minutos. Vamos nos assentando então, queridos, vamos iniciar a nossa aula dessa manhã, continuando na presença do Senhor e da sua palavra. Pretendo ser breve, para nós aproveitarmos, chegarmos a tempo do almoço em casa ainda, mas a gente, como boa tradição, boa característica da nossa igreja, nós vamos nos aprofundar no conhecimento da palavra do nosso Deus. E a título de introdução, vou lembrar os irmãos, nós estamos fazendo uma série de estudos a respeito da grande história da Bíblia, tendo a palavra de Deus justamente como uma grande narrativa com começo, meio, fim. E nós estamos caminhando. Se os irmãos perceberem bem, nessa arte aí, nós temos um primeiro momento, que é o momento da criação, que nós já vimos. Um segundo momento, pode voltar aí, João, que é a queda, simbolizada pelo fruto. Nós estamos ainda nesse terceiro momento, que é o momento da redenção, que eu introduzi aos irmãos a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão cristã, de que a vida, a história e o mundo, ele está inserido dentro realmente dessa grande história a qual a Bíblia nos relata, a Bíblia nos apresenta, que é a história de Deus, que passa por esses capítulos: criação, queda, redenção, e por final ali a gente vai chegar lá, é a redenção consumada, ou a consumação, a glorificação. E nós estamos caminhando pela redenção, por um processo que se iniciou na promessa de redenção, lá em Gênesis 3:15, que passou pela busca pelas profecias, que passou pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo na plenitude do tempo, e que agora, na mensagem, na aula de hoje, nós vamos ver como esse processo de redenção ele se desenvolve na história por meio da igreja, Mas antes disso, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, podermos aprender um pouco mais acerca da Tua Palavra, daquilo que o Senhor revelou a nós a respeito de Ti mesmo, da nossa vida e do que o Senhor requer de nós. E nesta manhã, onde veremos a respeito da igreja do Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um entendimento e que possamos assim, compreendendo melhor a Tua igreja, amá-la, servi-la, bem como amar e servir ao Senhor da nossa igreja, em nome de Jesus, amém. Sem muita demora, eu gostaria de conversar e introduzir essa aula falando sobre um assunto que deve ser bem conhecido dos irmãos, sobretudo no nosso tempo, que é o individualismo. Pode colocar aí, João. Nós entendemos que a nossa cultura atual celebra o indivíduo. Temos a tendência de sempre pensar em nossos projetos, nos nossos sonhos, e de certa forma temos um estereótipo de uma vida ideal segundo aquilo que nos é proposto. Não é verdade? Nós vivemos em uma cultura em todos nós já sabemos que nós somos individualistas. Nós estamos extremamente preocupados com nós mesmos. É claro, a igreja é justamente chamada para ser esse ponto de diferença no mundo. Mas a cultura que nós vivemos, o mundo de forma geral, é individualista, é centrado no indivíduo, no eu, no ego. Agora, quando nós falamos isso, por que é importante a gente ter isso em vista? Porque quando nós vamos falar sobre igreja, e igreja é justamente uma antítese do individualismo, é o contrário, é nós entendermos que nós somos um corpo, uma comunidade. E a primeira vez que essa palavra, igreja, é falada nas Escrituras, é lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Dê uma olhada comigo aí. O Senhor Jesus diz, espero que você consiga ler: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus está estabelecendo
o fundamento do seu povo, da sua igreja. Pedro havia acabado de declarar o quê? Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre essa confissão de Pedro, sobre essa declaração de Pedro, Jesus fala, esse é o fundamento da sua igreja. Não é Pedro, não é o Papa, mas a declaração, a confissão do senhorio de Jesus Cristo, esse é o fundamento da igreja do Senhor. Ele fala, sobre essa pedra eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a primeira vez que essa palavra igreja aparece. Acontece que o conceito, a ideia, o propósito veio muito antes. E eu encontro, por exemplo, em Gênesis 12, sim, o primeiro livro da Bíblia. Se você conseguir me acompanhar, peço perdão aí pela fonte que não ficou a mais adequada. Mas se você não conseguir acompanhar, me ouça atentamente. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Aqui surge a ideia da igreja. Por quê? Aqui Deus manifesta o seu desejo, o seu propósito de construir para si um povo, sobre o qual Ele vai governar, reinar e abençoar. Isso é a igreja, para que Ele seja o nosso Deus, e para que esse povo, essa descendência seja o seu povo, e embaixadores do reino. Tenho falado isso constantemente. Deus separou, chamou, elegeu esse homem, Abrão, e ele saiu sim de um contexto pagão, idólatra, e ele é chamado então para por meio dele se iniciar esse projeto de Deus de construir um povo. Não à toa, não ficaria apenas em Abraão posteriormente essa história, mas ele diz, serão benditas todas as famílias da terra. E o livro de Hebreus deixa isso muito claro quando ele nos ensina que por meio da fé somos feitos filhos de Abraão, descendência pela fé. Então, essa história de igreja, ou a ideia, ela se inicia já no começo da Bíblia por meio de um povo. E a gente vai conhecendo o desenrolar da história, como o que aconteceu, dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, o Egito, a libertação do Egito, saíram do Egito, foram se estabelecer na terra prometida durante a peregrinação no deserto, e depois de um tempo se estabelece o reino de Israel, o povo de Israel. E aí, como se tivesse se consolidando essa promessa do Senhor, esse propósito do Senhor. Só que é o seguinte, Israel falhou nessa missão. O povo lá do Antigo Testamento, se você ver, falhou nessa missão. O reino se dividiu e, principalmente o reino do norte, sofreu demais com rebeldias, com idolatrias, com juízos de Deus. Evidentemente, Israel falhou na missão de ser esse povo de Deus, de guardar a aliança, de honrar a Deus. Eles falharam. Não como se fosse um plano B, não. Deus já havia entregado a sua palavra, profecias que falavam que o seu povo não se limitaria à descendência sanguínea de Abraão. E aí vem o quê? A igreja. Quando, lá em Atos 2, o Espírito Santo derrama o dom de línguas e os apóstolos começam a profetizar, começam a pregar a todas as línguas presentes ali no evento do Pentecostes, é justamente isso que está sendo declarado e manifestado. Olha, o povo de Deus agora, a igreja do Senhor, não está limitada a uma etnia, não está. Agora o evangelho do reino de Deus vai ser pregado, vai ser anunciado
para todos os povos, línguas e nações, e pessoas de todos os lugares vão receber essa mensagem pelo Espírito Santo, vão ser transformadas, e assim serem feitas povos e filhos de Deus. É isso que diz a palavra do nosso Deus. Pela fé, todos se tornam descendência de Abraão e recebem das mesmas promessas da aliança que o Senhor fez ao patriarca, e que agora a igreja se torna o verdadeiro Israel de Deus, o povo de Deus. Sabe como isso fica muito claro? Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9, olha o que ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só o que ele diz aqui: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E aqui nós vamos ver pelo menos 5 realidades a respeito da igreja. A primeira é justamente isso declarado: a igreja é o povo de Deus. Todo o desenrolar da história, da narrativa bíblica lá do Antigo Testamento converge para esse momento em que nós estamos vivendo, inclusive agora. É a igreja, é o tempo da igreja como o povo de Deus, como um povo que alcançou misericórdia da parte de Deus. Quando nós cantamos, e nós cantamos bastante sobre isso, que nós somos um corpo, que nós somos a igreja, acho que juntaram todas as músicas do repertório que falavam sobre a igreja e cantaram hoje, né? Recebi o novo coração do Pai, o alto preço que foi pago. Muito oportuno, não existe coincidência, existe providência. E é sobre isso, é sobre nós, enquanto igreja, não sermos apenas mais uma comunidade, mais um grupo que se reúne dentre tantos outros. Não, nós somos o povo de Deus, que não se limita nem à igreja Jardim de Oração, nem às igrejas que estão aqui no nosso contexto cultural brasileiro, mas não, a igreja do Senhor, ela está amplamente espalhada por todo o mundo. A igreja do Senhor é muito mais do que nós podemos enxergar e ver. A igreja do Senhor transcende o espaço, as limitações físicas que nós temos aqui, e inclusive o tempo, que é a ideia que a palavra vai nos dizer, que existem os santos, aqueles que já foram, que já partiram no Senhor, também compartilham a mesma igreja do nosso Deus. E acontece que essa igreja de Deus, esse povo de Deus, essa nação que tem o Senhor como rei, como governante, ela também tem uma missão. Por isso, o mesmo Pedro que declarou que nós somos geração eleita, sacerdócio real, lá no capítulo 1 da sua primeira carta, verso 15, ele diz assim, pode me acompanhar: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, assim sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Pedro está aqui trazendo um ensinamento que está lá no livro de Levítico, mas que não apenas foi expresso, declarado no livro de Levítico, capítulo 19, mas como já foi anunciado justamente no chamado de Abraão. Ele falou assim: você vai ser pai de uma grande nação, de um povo que vai ser santo. É o chamado do povo de Israel, inicialmente, ser o quê? Luz para as nações. Era para que todos os povos da terra olhassem para a descendência de Abraão, para o reino de Deus ali, manifestado por meio daquele povo, e assim, o povo de Deus não fosse apenas uma boa influência, uma boa referência. Aquele povo é bom, aquele é um povo que vive com justiça, aquele é um povo sobre o qual a bênção de Deus está sobre eles. Não é só isso, também é isso, mas é para manifestar, é para mostrar as virtudes, a santidade, sim, a justiça. Esse é o chamado do povo de Deus lá no Antigo Testamento. E por meio disso, o quê? Anunciar
anunciar o reino de Deus, a anunciar que Deus é Senhor sobre o universo. É sobre isso. Ser o exemplo, ser luz que ilumina. Você vai perceber que é a mesma missão legada para a igreja nos dias de hoje. Por isso a igreja, ela é missional. A igreja, ela não é apenas missionária, mas ela é missional. Missional traz a ideia de uma missão, e aqui vou abrir um parênteses, muito cuidado, de uma missão integral. Não é a missão integral que vocês já ouviram falar certamente, mas é o quê? É uma missão que ela compõe toda a vida, que ela não se limita ao nosso serviço dominical, aos nossos ministérios ou às funções que nós desempenhamos, quer com cargo, quer sem cargo dentro da igreja, mas diariamente, no seio da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos. Sim, por isso a igreja é esse povo missional. É um povo que é chamado para ser testemunha. Testemunha o quê? Com palavras anunciando o evangelho, mas também com ações, dando exemplo disso, vivendo uma vida coerente com isso. Por isso a igreja é missional. Nós somos chamados para sermos santos, para vivermos de uma forma justa perante os homens, para justamente mostrar, refletir aquilo que o nosso Deus é, para que as pessoas nos vejam e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Não é isso que o Senhor falou? Para que as pessoas vejam as boas obras que vocês praticam e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Essa continua sendo a missão da igreja, anunciar o evangelho e o quê? E as virtudes, a fim de proclamar as virtudes, tudo aquilo que o Senhor tem para manifestar nessa terra por meio da igreja. Nós somos chamados para fazer isso, com palavras, com ações, com a nossa vida de uma forma plena. Por isso, a igreja é missional. Agora, um terceiro aspecto da igreja é que a igreja é um corpo, como nós cantamos, somos corpo. Por quê? Colossenses 1:18 vai falar que Jesus é a cabeça do corpo que é a igreja. Então nós somos um corpo e esse corpo, ele possui uma cabeça, ele possui uma governança, ele possui uma direção. O pastor Milton sempre fala aqui, o pastor, ele não é dono da igreja, não. Nós somos servos da igreja. Nós somos servos da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. E Ele governa a igreja por meio da sua palavra, por meio das Escrituras, por meio da sua vontade manifestada também, por um conselho que segue as Escrituras, que tem com as Escrituras a palavra de Deus como norte, que está sempre em submissão ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra. Nós somos um corpo. Ainda, lá em 1 Coríntios 12:22, vai dizer: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que não parecem menos dignos no corpo, estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas que para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Essa é a realidade da igreja, a realidade corporativa da igreja. Nós estamos intimamente vinculados uns aos outros. Eu gosto de lembrar que na época que nós estávamos passando a pandemia, e dentro da própria academia teológica muito se discutia como é que nós viveríamos aquele momento, uma vez que estávamos privados dos nossos encontros presenciais, da comunhão física presencial. E eu lembro, eu tive junto com um grupo do seminário,
um trabalho muito interessante no qual nós nos lembramos, e nós até redigimos, escrevemos um documento, um trabalho, nos lembrando que o nosso vínculo, ele é muito maior do que apenas o vínculo físico, é um vínculo espiritual. Nós estamos conectados por meio do Espírito Santo a uma igreja que não é apenas a nossa igreja local, mas como já disse, é a igreja que transcende tempo e espaço, que vai de todas as eras, que vai de todos os cantos desse mundo criado por Deus. Esse é o corpo de Cristo. Não se limita aqui. Nós somos uma fração. Nós somos uma extensão desse corpo. Mas ele é muito maior do que nós conseguimos enxergar, do que nós conseguimos vislumbrar. Isso diz respeito também ao cuidado que a igreja deve ter, uns com os outros. A honra que nós devemos dar uns para com os outros. Isso é muito importante. É um cuidado tremendo. Muitas vezes eu vejo que muitos irmãos se sentem desprestigiados ou desvalorizados no exercício das suas tarefas ministeriais aqui na igreja. Muitas vezes a gente passa, a gente não cumprimenta, não fala. Tudo bem, algumas pessoas são mais retraídas, são mais tímidas. Mas todos nós aqui estamos servindo ao mesmo Senhor, servindo uns aos outros, no serviço uns aos outros. E nós precisamos aprender a dar graças a Deus e abençoar essas vidas. Abençoar a vida dos irmãos que chegaram antes, prepararam todo o ambiente para nós estarmos aqui, da equipe de louvor que chegou antes, ensaiou, estudou em casa, das pessoas que muitas vezes não são vistas, mas que estão trabalhando para a glória de Deus. Isso é muito importante, isso faz parte de nós sermos um corpo, sermos liderados, encabeçados por Jesus Cristo, de nós sabermos que nós somos muito maiores do que nós podemos enxergar. Nós somos também servos uns dos outros. Tem uma frase que eu achava muito interessante a respeito da igreja. Nós somos mais ou maiores do que 1000 ou milhares. Nós somos um. Que essa seja uma verdade na nossa vida, na nossa igreja, que nós caminhemos em unidade, em harmonia. Mas avançando, um quarto aspecto da igreja é que ela é preciosa, a igreja é preciosa. É isso que o apóstolo Pedro diz naquele mesmo capítulo que lemos. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Nós cantamos isso, sobre o alto preço que foi pago pela igreja. E a igreja, ela é preciosa. Eu acho muito interessante, nós vivemos de uma forma paradoxal, quando nós nos lembramos que realmente nós não tínhamos valor nenhum. Nós éramos pecadores miseráveis e qualquer valor inerente a nós não era outro senão o fato de sermos imagem e semelhança de Deus. Isso daí. Mas, mesmo assim, o Senhor decidiu nos amar e atribuiu a nós um valor inestimável, que foi o sangue de Jesus Cristo, o alto preço pago para que nós hoje fôssemos igreja, fôssemos feitos povo de Deus, fomos feitos filhos de Deus. A igreja é preciosa. A igreja não pode ser ignorada no contexto da nossa vida. Você não pode falar que você não precisa da igreja, afinal de contas, Cristo estabeleceu a sua igreja e morreu por ela. Um alto preço foi pago. A igreja tem um valor inestimável. Como eu disse, a gente vive um paradoxo entre sabemos que nós não temos grande valor inerente, mas sabemos que o Senhor pagou um altíssimo preço para que então nós fôssemos feitos seus filhos, seu povo. Eu escutei uma frase atribuída ao pai da igreja, Agostinho de Hipona, que diz assim, sabe o valor, quer conhecer o seu valor? E eu vou melhorar. Quer conhecer o valor da igreja? Olhe para a cruz. Vale um Deus crucificado. Vale um Deus morto. Isso é muito forte. Esse é o valor da igreja. Por isso a igreja é
preciosa, por isso a gente precisa cuidar da igreja, por isso a gente precisa amar a igreja, por isso a gente precisa servir a igreja, fazer desse ambiente aqui que o Senhor nos deu o melhor possível, para que aqui nós possamos sim nos nutrirmos do Senhor, da sua palavra, da comunhão, dos louvores, e aqui sermos abastecidos e abençoados para continuar a nossa missão nesse mundo. A igreja é preciosa. Ainda, Apocalipse 5, de 9 a 10, quando João está tendo uma visão do trono, ele diz que cantavam ali: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E aqui ele está trazendo a ideia do comprar, do adquirir. Nós somos comprados, adquiridos por um alto preço, por isso a igreja é preciosa. Agora, caminhando para o nosso encerramento, último ponto: a igreja é triunfante. A igreja vence, porque a igreja, que é o povo de Deus, que é missional porque está em missão nesse mundo, a testemunhar, a proclamar a glória e a santidade do nosso Deus, que é um corpo com diversos membros, com diversas posições, funções, trabalhos, que tem como cabeça Jesus Cristo, que é preciosa, porque um alto preço foi pago por ela. Ela também é triunfante. Sabe por que ela é triunfante? Porque ela é cristocêntrica. Porque o nosso cabeça, o nosso Senhor, o nosso Rei, Ele é triunfante, Ele é vencedor. Mateus 16, 15 e 19, aquela mesma confissão de Pedro que eu descrevi no início, diz assim: Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tenho dito que a figura aqui muitas vezes é mal compreendida, como se as portas da igreja estivessem fechadas, e o inferno não conseguisse avançar sobre as portas da igreja, o que de uma certa forma é uma mentira. Como se o mal, como se toda sorte de forças malignas não pudessem entrar aqui. Pode. Tem uma música antiga que fala que na casa do Senhor não existe Satanás, né? Isso não é tão verdade assim não, às vezes ele entra, talvez em algumas igrejas com maior frequência, mas não é essa a ideia do texto. De quem são as portas aqui? Aqui são as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. A ideia é que existe um reino infernal, maligno, parasita nesse mundo, que está aprisionando e retendo pessoas, e a igreja não é a igreja que fica acuada, resistindo defensivamente, passivamente, não. É a igreja que avança sobre os portões do inferno. As portas do inferno não prevalecerão. É a igreja do Senhor, é o corpo do Senhor, que chega com o pé na porta e estoura as portas do inferno ali, tira a gente de lá. É isso. Por quê? Porque nós somos capitaneados, nós somos liderados pelo Senhor Jesus Cristo, que vence, que é vitorioso, que vence absolutamente todos os seus inimigos, sabe, de uma forma incrível, maravilhosa. Por isso a igreja é triunfante. A igreja vence no final. Billy Graham tinha uma frase muito, muito legal, que ele diz: olha, eu li a última página da Bíblia, eu li até o final. No fim vai dar tudo certo. No fim, a vitória é de Cristo, é a vitória da igreja. E o reino de Deus se estabelece de forma plena nesse mundo, na história. E nós, como seu povo, somos chamados, agraciados a reinar também com Ele. O final da história da igreja é um final de vitória, de triunfo.
Não porque juntos somos mais fortes, juntos somos invencíveis. Não é por causa disso. Mas é porque nós estamos sendo liderados. Tem alguém que está na nossa linha de frente, que é extremamente melhor, todo poderoso, e que está nos conduzindo com uma vitória. Essa é a igreja do Senhor. Para recapitular com os irmãos, a igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. A igreja é missional, a igreja que vive em missão nesse mundo. A igreja é um corpo, é uma dimensão coletiva, indissociável, que tem como Senhor como cabeça. A igreja é preciosa, pelo alto preço que foi pago por ela. E assim, é uma igreja triunfante com o Senhor Jesus. Amém? Que aprendamos cada vez mais a apreciar, a valorizar, a amar e servir a igreja do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã de louvor, de adoração e de ensino, no qual somos instruídos pela Tua Palavra. E pedimos, ó Pai, grava essa verdade no nosso coração. Nos ensina diariamente a compreender e entender o valor da Tua igreja, o preço que foi pago, a nossa missão nesse mundo. E que, capitaneados, liderados pelo Senhor Jesus Cristo, somos muito mais que vencedores. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos dê um ótimo domingo. Deus abençoe.